Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Estamos começando mais um boletim e sexta-feira é dia do CropView. Nessa edição especial do CropView, a gente está atento às condições lá no Paraná. A colheita está começando, já tem alguma região com soja pronta lá para colher, mas produtor está preocupado com a chuva. Se a gente tiver pelo menos mais 15 dias de continuidade dessa chuva que não permite a entrada no campo, as perdas podem começar a ser computadas já a partir de agora. Será que tem continuidade dessa chuva? Será que a gente vai ter penalização para a produção lá no Paraná? Trabalho para o CropView, trabalho para a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Está aqui a Cristina já com a gente. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como eu disse, uma situação especial, né, Cristina? Todo mundo bastante preocupado, porque lá no Paraná, a gente tem conversado muito com os produtores, essa chuva não para desde o Natal, Cristina, e tem muita dificuldade de fazer os tratos culturais, principalmente controle da ferrugem, tem dificuldade aí agora, principalmente, de iniciar a colheita. Algumas regiões já começam a ter a soja quase pronta aí para colheita, e se a chuva continuar, ninguém vai conseguir entrar para fazer esse trabalho de colheita. Enfim, o que o CropView está mostrando e como é que a gente pode pontuar aí a situação do Paraná nesse momento? Seja bem-vinda, Cristina. Bom dia, Alex. Bom dia para todo mundo. As chuvas, elas estão intensas e elas continuam irregulares, né? Você vê que um dia são os temporais que têm caído de final de dia. Às vezes no dia suspende um pouco, passa 2 dias sem e volta a chover, e de repente passa 3 dias chovendo. Tá bem difícil mesmo, né? E hoje nós preparamos aqui para vocês fazer um giro pelo Paraná. Vamos aí para os 4 cantos do Paraná para a gente dar uma olhada um pouco nas previsões que estão alimentando aqui e um pouco como as culturas, né, nas datas de plantio que nós simulamos, como é que elas estão se comportando e se tem penalização. Muito bem. E a gente começa por Ponta Grossa, Cristina. Ponta Grossa, vamos começar. Vamos mais para o leste. Ponta Grossa, nós fizemos aqui uma simulação de um plantio em 2/10, um cultivar com um ciclo de 120 dias, tá? Vamos aqui, eu vou descendo para a gente ver. Foi uma cultura que começou, né, eu acredito até que pela condição aqui de acúmulo, no primeiro estágio, aqui, o primeiro decêndio, né, o estabelecimento do cultivar com 93 milímetros, talvez tenha se conseguido plantar um pouquinho antes, né, talvez no finalzinho de setembro, né, porque ela ficou praticamente o desenvolvimento vegetativo todo com excedente hídrico, bastante, né? Você vê aqui outubro, fechou aqui o último decêndio de outubro, os últimos 10 dias, 285 milímetros, né, já tinham acumulado aqui. Teve 150 milímetros em 10 dias. E depois ela suspendeu um pouquinho. Isso foi lá no comecinho de dezembro. Comecinho de dezembro, ó. Final os últimos 10 dias de novembro já choveu menos, né? Foram 32 milímetros aqui. Você vê que não dá excedente, não dá déficit também. Mas nós tivemos dezembro, os primeiros 10 dias com 18 milímetros e depois os próximos com 15, que foi insuficiente para o cultivar aqui, né, que estava na fase de florescimento. Daí deu uma penalizadinha já, então. Deu uma penalizada, olha, ele sai de 100%. É bom lembrar, nós estamos falando aqui desse cultivar plantado em 2/10, ciclo de 120 dias, e nós estamos falando de maneira genérica para o município inteiro, vendo a previsão média do município inteiro. É lógico que em cada lugar do município, cada propriedade vai ter chovido mais, vai ter chovido menos. A data, se você variar a data do plantio, e aqui a gente sempre faz várias simulações, você planta 2 dias para frente, 2 dias para trás, dá a diferença. Então, estamos dando um panorama de maneira geral, né? Muito bem. E aí, depois de 20 de dezembro, começa a chover de novo. No período do Natal, né?
olha só, entre 20 e 30 tem 162 milímetros registrados. E daí é um momento em que o excesso de chuva já começa a penalizar também, Cristina. Começa a penalizar. Eu fui ver aqui, ó, no primeiro estágio de enchimento de grãos. Olha, eu tinha uma produtividade de 93%, que tinha acabado de ser penalizada por falta, né, por estresse hídrico, e nós caímos para 87% por excedente. E as chuvas continuam pelo jeito. E elas continuam. Olha aqui, ó, nós estamos falando de 10 de janeiro a 19 de janeiro, exatamente nesse período que nós estamos. Então, parte desse dado é observado, parte é previsão, mas aqui está registrando 142 milímetros. O que é bastante chuva, né, para o período. O que é bastante chuva. E cai de novo a produtividade aqui, ela sente. E aparentemente essas chuvas não param, então. Não param. Olha, você vai até o final, e aí nós temos de 20 a 29 de janeiro uma previsão de mais 78 milímetros. Que é justamente quando a soja ela precisa maturar para poder ser colhida. Né? Então você vê que continua penalizando no final aqui por excesso. Eu vou descer no balanço hídrico. Ô, Cristina, e nesse balanço que o CropView faz, não dá para saber se a soja foi atacada por algum tipo de doença, não dá para saber se tem perda de qualidade também, né? Não dá para saber. Aqui nós estamos falando só em termos de produtividade. O que a gente observa aqui, né? Eu até desci para o gráfico do balanço hídrico para ficar mais fácil da gente fazer essa avaliação. A linha amarela, ela fala a média dos últimos 10 anos da climatologia. Né? Então, o que nós podemos ver? O que aconteceu esse ano? Muito maior volume de chuvas e de uma forma mais irregular. Tá vendo? Existiu um período aqui sem chuva, né? Que foi exatamente o começo de dezembro, que também penalizou. E nós tivemos aqui, olha só, nós estamos falando de outubro, plantio 2/10, nós estamos falando de 20 de outubro, um pico de chuva grande. Então foram muitos dias aqui que provavelmente não teve muita exposição de sol, pelo que a gente pode ver. Né? Isso deve ter trazido muita preocupação com referência às doenças fúngicas. E agora, novamente, depois do dia 20 de dezembro, a mesma coisa. Você vê que não tem muita trégua. Né? E chuva bem acima da média, com picos bem acima da média, né? Com picos grandes, né? Então, você vem aqui, eu tenho um quadro que na verdade, ele é um alerta de condição climática favorável para desenvolvimento de fungo. Mas eu não consigo olhar para trás. Nós estamos entrando no final do ciclo, no período de maturação, então, teoricamente, aqui já não tem muito problema. Mas, mesmo assim, ele dá condição favorável. Você vê que esses primeiros dias aqui, ó, ele está falando para mancha parda, para ferrugem, está bem pouco. Mas daqui para frente, né? Daqui para frente, porque a soja já entrando na maturação, né? Então, aqui já não tem mais muito. Mas se nós tivéssemos olhado alguns dias para trás, provavelmente nós teríamos aqui os alertas, né? Se eu voltar aqui para o mapa, eu vou te mostrar aqui, nós temos 199 datas de plantio que nós estamos monitorando, né? Nós temos aqui, olhar Brasil inteiro, nós estamos com 28 com alerta de colheita, de tudo que nós fizemos aqui no programa. Olha onde está os tratorzinhos aí, olha, está entrando nos 15 dias da colheita. E nós estamos com 125 alerta de condição de clima favorável para desenvolvimento de fungo na soja. Olha a distribuição no mapa. Brasil inteiro praticamente. Ou pelo menos nas regiões produtoras, com certeza. Com certeza tem bastante coisa, né? O vermelho é quando está acima de 80%, então você vê, Tocantins está com muita chuva, né? Olha só, todos esses alertas vermelhos aqui estão concentrados no Tocantins. Condição favorável para o desenvolvimento de fungos. De fungo. Muito bem. Né? E esse outro aqui no cantinho, ó, tá Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Muito bem. Bom, de qualquer forma, temos aí um potencial reduzido em determinado momento pela falta e agora no finalzinho também penalizando mais pelo excesso de chuva. Pelo excesso, né? Vamos dar uma olhadinha na previsão. Nós temos aqui duas previsões. Olha, você pode ver que aqui
nós temos chuva todos os dias, né? Amanhã e ainda hoje continua, né? De 3, dia 15, 16, 17, olha aqui. Isso é em milímetros, Cristina? Em milímetros. Nossa, deve continuar chovendo então. As chuvas parece que só dá uma trégua no dia 19, olha aqui. Depois 20 e 21 já volta começa a chover de novo. Já começa de novo. Agora, nós estamos verão, chuva se dissipa muito. Então, aqui essa concentração, ela pode até se diluir. Mas o fato é que eu acho que ela não vai dar muita trégua. Eu trago uma outra previsão aqui, do CPTEC, você vê que volumes grandes, mais distribuídos ao longo dos dias. Mas contínuo, chuva contínua, né? Mais contínua. Ou seja, o produtor vai ter dificuldade para entrar na lavoura aí, hein, Cristina? Vai ter. Ele vai ter que ficar de olho para entender aí qual é a janela que ele consegue trabalhar. Muito bem. Isso a gente está olhando para Ponta Grossa, que fica mais a leste do estado. Vamos ver um pouquinho mais para o sul do estado, como é que está a situação? O município que a gente escolheu foi Cruz Machado. Também aqui eu já fiz um plantio em 20/9, deu condição de plantio mais cedo. Usei um cultivar também com um ciclo de 120 dias. Olha, você vê que... Começa bem, hein, Cristina? Começa bastante bem, com bastante excedente, você vê, choveu bastante. Nós estamos olhando aqui 10 dias, 140 milímetros, logo em outubro, né? Depois 85, 90, tanto que deu excedente o tempo inteiro. Depois ela sumiu. Dezembro, olha, entrou dezembro e sumiu também. Né? Passou dezembro inteiro, deu uma judiada no produtor, olha, você vê linhas muito bem, e a soja, desses volumes de chuva, ela deve ter tido dificuldade também aí para se desenvolver, porque deve ter faltado dias de sol, né? Depois, dezembro, as chuvas sumiram lá, olha, não teve chuva, porque nós estamos olhando dezembro inteiro, você está falando de 20 milímetros aqui registrados para o município dezembro inteiro, penalizou. E agora elas voltaram na hora de colher. Mas parece que aqui, vamos lá para o balanço hídrico, ó, o que acontece? Aqui no sul do estado, então, parece que o problema foi, ou a penalização foi mais em função de falta de chuva do que excesso nesse. Exatamente, foi de falta de chuva durante esse período aqui, que deve ter sido o florescimento do cultivar, olha. Florescimento e enchimento de grãos. Florescimento e enchimento de grãos. Então ela penalizou aqui. Nós estamos aqui, esse cultivar, nós estamos falando de colheita nesse período, essa semana aqui, tem 66 milímetros registrados, olha aqui, ó. Nós temos aqui condição de colheita, tá? O que nós fazemos aqui? Nós somamos as chuvas a cada 3 dias, então não está com uma condição de colheita boa, olha só. Porque está somando mais de 20 milímetros, já fica complicado, né? Estou somando 20 milímetros em 3 dias. Você vê que de hoje ao dia 14, está somando 23. E de 15 a 17, soma 39. E se, puxa, não deu para colher, vou ter que retardar um pouquinho. Mas de 18 a 20, né, que ele dá como finalizado, porque venceu o prazo de 120 dias. Mas também não dá condição, nós estamos falando aqui de 25 e 31. Ou então, seja, a soja está no ponto de colheita, mas não tem como entrar no campo para colher. Não tem como, se essa chuva... Vamos ver como é que está a previsão aqui? Da Cruz Machado, olha só, nessa primeira previsão nós temos aqui chuva todos os dias, bastante. Olha só, dia 16, aqui está dizendo 54 milímetros, olha que muito. E dia 20, assim, 94. Olha, eu acho que aqui está muito, né? Parece que tem uma chuva grande prevista aqui. Então, parece que vai ter uma folga entre o dia 17 e o dia 19. Vamos ver o que o CPTEC fala pra gente, olha. O CPTEC também, olha, tá mais diluído, você vê que não tem essa concentração, mas não tem folga também. Chuva sem trégua aí, né? Sem trégua, aqui penalizou menos, mas não está com muita folga para colher. Agora, aconselho o produtor a olhar todos os dias essa previsão, porque ela fica mais assertiva quanto mais próxima. Né? E aí ele pode ter uma ideia
de quais são os dias que vão ser mais favoráveis. E essa penalização para a colheita também ainda não dá para ver, né, Cristina? Não dá para ver, né? Aqui, pelos volumes, não parece que nós vamos falar aqui nem de qualidade nem nada, né? Quando você vê aqui no balanço hídrico, ele está bem dentro da normalidade, né? Se essa chuva for só essa e ela daqui a pouco ela suspender e faz uns dias de sol, não é capaz de não ter nenhum tipo de prejuízo. Mas se ela começar a vir esses volumes que estão aqui, eles estiverem assertivos, começa a judiar, né? 90 milímetros é bastante coisa, mas ainda está um pouquinho longe. Eu acho que tem que chegar mais perto, porque o que se vê entra nas previsões são essas tempestades, né? Que aí fica difícil de mensurar exatamente a quantidade. Muito bem. Cristina, vamos para a próxima região, oeste do Paraná, região importante, ali para o lado de Cascavel, né? Aliás, a gente usou Cascavel como exemplo. Cascavel, peguei o município de Cascavel para a gente dar uma olhada. Aqui eu fiz um plantio em 2 de outubro, um cultivar com ciclo de 110 dias, um ciclo mais curto, tá? Começamos, olha, com bastante excedente, veja só. É isso que dá dó, né? Tava indo tudo tão bem, né, Cristina? Agora aqui não tão bem. Olha, eu não sei, aqui eu nem tinha prestado atenção, mas nós temos aqui entre 20 e 30 de 10, 521 milímetros registrados aqui. Isso foi em Cascavel? Em Cascavel, em outubro. Mas não penalizou porque o estágio que a planta estava permitia esse excesso de chuva, certo? Permite esse excesso, mas aqui nós encontramos um outro problema, que é como essa chuva aconteceu, né? Porque é um volume muito grande que pode ter destruído alguma coisa e ter dado replantio. Sim, tá. E também, aí nós vamos falar de novo dos alertas que podem ter acontecido de doença, né? E a dificuldade de manejo. Muita chuva aqui, né? Estamos falando de município inteiro, mas parece que aconteceu alguma coisa. No próximo, 165 milímetros também bastante. E daí chega lá em dezembro, falta chuva. Ela sumiu. Mas aqui foi bem pouco, um período bem curtinho, olha. Né? Você vê que vem de volumes bastante grandes, 96, 93 milímetros, e de repente ela some aqui. Tanto que a penalização é menor, né, Cristina? É menor. Para voltar firme e forte, olha, para o final do ciclo, olha só. E bota forte nisso, hein? Ó, 283. Depois pai. Mais 128, você vê aqui que aqui nós estamos aqui falando de enchimento de grãos e maturação, né? E ele penaliza aqui. Para colheita, 45. Aqui parece que já diminuiu. Vamos olhar o gráfico, tá vendo? Tiveram os dois picos, olha esse pico aqui grande, o excedente de 510 milímetros. E agora ela dá uma trégua aqui, ela dá uma trégua para a colheita. Ela vem reduzindo desde o final de dezembro, ela já vai reduzindo, né? Já vem reduzindo. Agora vamos ver os próximos dias. Aqui nós estamos com os alertas de colheita. Olha só, olha, realmente tá. Você pega hoje, amanhã, depois, 2, 4, 3 milímetros, falando de município inteiro, não é nada. Né? Se tiver pronto, aqui Cascavel consegue colher. A partir do dia 17, parece que aumenta um pouco. Então, o produtor tem aí 3 dias para colher, é isso? Nós estamos falando 1, 2, 3, 5 dias, 5 dias, 5 dias. 5 dias, até o dia 17, parece, porque ela pela previsão está indicando, se a lavoura estiver pronta. Depois do dia 17, parece que a chuva tende a intensificar um pouco. Volta um pouquinho mais. E depois também ela já some. Bom, então parece que não vai ser problema de excesso de chuva na colheita. Não. Vamos ver a outra previsão que nós temos aqui também, olha. Só para a gente ratificar, né? Realmente é pouca chuva, falando, né? Dia 16, só que tem uma chuva maior registrada aqui. Né? Então, parece que ela dá uma trégua se a lavoura estiver pronta. Né? Tá batendo, isso. Muito bem. Isso a gente está em Cascavel, né, Cristina? Vamos lá para o norte. Vamos lá para o norte do Paraná, Maringá? Maringá. Maringá está pronto aqui. Aqui eu fiz um plantio em 1 do 10, um ciclo de 110 dias também. Olha só. Já foi mais irregular aí, né? Saímos assim com mais chuva, você vê a chuva vai e volta, olha.
Aí você em novembro ainda ela já fez falta. Tá vendo? Mais cedo, né? Começou Mais a penalizar cedo. mais cedo. Mais cedo. Depois volta a chover melhor, depois some de novo, ó, dezembro vai e volta. Olha que curioso que tá Maringá. Aí Natal choveu bastante. Aí o Réveillon choveu muito mais, não é? E continua chovendo. Olha, para você ver como né? Excesso, olha só aqui, nós estamos falando de dezembro até colheita. No período que precisa maturar, olha como penaliza. É verdade, hein? Né? 79% do potencial produtivo da lavoura. Ainda assim, na colheita está acima da média, né? Acima da média. Olha o balanço hídrico. Olha a irregularidade dessa chuva aqui. Muito irregular. Né? Porque as chuvas ficam concentradas em determinados períodos, né? Sim. Que coisa. Vamos ver como é que tá aqui. Olha, aqui nós estamos com alerta de colheita. Também não está fácil de colher. Né? A cada 3 dias ele está somando aqui, olha. Não está tão bom, né? Já que nós estamos falando de município inteiro, 4, 5 milímetros. Pode ser pouco, né? Mas parece que ela tende a aumentar, né? Vamos ver aqui, olhar mais nas previsões. Quem está com a soja pronta lá em Maringá, se puder dar uma acelerada, então, pode ser uma boa alternativa. Olha essa previsão aqui. Também tá, olha, para amanhã tem 54 milímetros previstos. Hoje não tem chuva. Amanhã tem 54, depois 28. Aí ela some. Dia 15, dia 16 parece que ela volta. Chove dia de 17 novo. some. 18 volta. Não tá fácil, né? Vamos ver aqui. O que o CPTEC fala pra gente. Olha, o CPTEC ele tá com menos volume. Mas também com chuva todo dia. Com chuva todo dia. Mas o fato é que 16, 17, 18, 19, ela deve ficar mais intensa. Muito bem. Não é? E agora eu vou descer um pouquinho ali para o meio do Paraná. Eu não tinha preparado aqui não, mas se você... Vamos dar uma olhadinha em Manuel Ribas? Porque assim a gente olha todos os... Vamos lá? Manuel Ribas, lá mais no meio ali do Paraná, né? Região central. Está um pouquinho para baixo, olha aqui, Maringá. Nós estivemos aqui em Ponta Grossa, né? Viemos aqui para Cruz Machado, fomos para Cascavel. E agora vamos descer um pouquinho para o meio esse Manuel Ribas aqui. Vamos dar uma olhada como ver, tá? Vamos sim. Vamos abrir? Porque aí não vai ficar nenhum... Cobertura de todas as regiões do estado. Todas as regiões do estado. Vamos ver o que nós fizemos aqui. Um plantio em 30/9, cultivar com um ciclo de 120 dias. Vamos ver a evolução. Excesso de chuva penalizando também. Olha só. Nós estamos falando mais do centro do estado também. Olha, deu excedente durante praticamente o ciclo todo. Aquele registro que a gente tem de dezembro, que faltou um pouco, né? Que foi entre 9 e 18. Né? Faltou um pouquinho, penalizou. E as próximas penalizações são todas por excesso. Ó. Excesso de novo. Você teve 5% que penalizou a produtividade por falta e depois você vem aqui. Excesso o tempo inteiro, olha. Uma situação bastante... Olha só o balanço hídrico. Olha o balanço hídrico. Quando a gente compara com a média, está chovendo demais da conta, hein? Isso é onde, Cristina? Manuel Ribas? Isso é Manuel Ribas. Tá aqui, olha. Na linha de... Opa, deixa eu tirar aqui para a gente enxergar melhor. Tá vendo? Olha, Maringá, bem abaixo de Maringá, Londrina, bem pro meio do estado mesmo. Né? Olha só. Ou seja, a gente está falando de excesso de chuva, mas é um excesso registrado nesse momento. No entanto, de uma forma geral, o estado teve muita irregularidade nas chuvas essa safra, hein, Cristina? Teve bastante, né? Deu bastante susto, né? Acho que ele deu trabalho logo depois que plantou, porque aí choveu demais. Já começou, o próprio plantio, né? Já começou atrasado porque a chuva não vinha, não aparecia, de repente apareceu, choveu demais, depois faltou chuva, depois choveu de novo. Tá difícil assim, hein? Tá difícil, olha, você vê aqui, essa primeira barra aqui é a data do plantio. Você vê que um pouquinho antes dela,
Olha, no 20 de setembro, que teoricamente está todo mundo plantando, você vê que ela está invertida aqui. Ó. Ela estava com déficit de 22 milímetros, não tinha condição de plantar. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Não tinha chuva, ninguém plantou, o plantio começou atrasado por lá. É isso aí. Vamos ver como é que está a previsão para os próximos dias. Ó. Apesar de tudo, tá sem alerta. Aqui nós temos chuvas registradas todos os dias. Olha, aqui tem uma concentração no dia 16 também anunciada. Vamos ver aqui, o CPTEC também, olha, todos os dias, ó, tá vendo? E eles concordam entre 16 e 17 que tem uma concentração aqui, ó. O CPTEC espalhou essa chuva em 3 dias, o outro concentrou num dia só. Mas parece que ela tá aí, né? Cristina, tem o Iedo Galvão, de Silvanópolis, no Tocantins. As previsões climáticas para a região do Matopiba, como ficam no período de colheita, em especial para o Tocantins? Será que a gente consegue preparar alguma coisa para o Iedo para a semana que vem, Cristina? A gente consegue. Vamos semana que vem falar de Tocantins? O Tocantins, pelo que eu estou vendo aqui no mapa, e eu já tinha te dito, né? Ele está realmente com bastante chuva prevista. Iedo, faz o seguinte então, aproveita, manda pra gente a data que você plantou, qual é o município que você está falando, de Silvanópolis possivelmente, né? Ou se a sua fazenda for em outro município, manda pra gente qual é o município, o tipo de solo que você tem aí e o ciclo da variedade que você usou. A data de plantio, o ciclo da variedade que você usou e o tipo de solo que você tem são as informações mais importantes, não é isso, Cristina? É isso mesmo. Que daí a gente mostra para ele. Você queria mostrar alguma coisa aí de... Não, eu só coloquei o Tocantins, eu abri aqui tudo que eu simulei no Tocantins. Olha, se nós olharmos aqui, ó, são vários municípios, Aliança, Alvorada, Barra do Ouro, condição atual, ó, você vê que ela está muito boa. E você está vendo que colheita, que é esse outro quadro aqui do lado... Penalizando, né? Tem penalizando. E eu dei uma olhada no Tocantins, as previsões são de muita chuva. E essa penalização é por excesso de chuva. Por excesso, né? Por excesso. Mas nós podemos deixar os Tocantins para sexta-feira que vem, né? E aí trazemos mais as informações de Silvanópolis? Faz esse favor pra gente então, Iedo. Manda as informações. Vamos confirmar se é Silvanópolis mesmo aqui. Ele mandou como Silvanópolis, mas de repente a propriedade dele fica em outro município, né? Se você puder mandar pra gente o local, o dia que você plantou, mais ou menos, a variedade que você usou, o ciclo dessa variedade e o tipo de solo. Daí, semana que vem, a gente traz as informações para você. Combinado, Iedo? Cristina, e quem quiser mais informações sobre o CropView ou as informações do CropView, o que pode fazer? Entrar no www.cropview.com.br. Entra na tecla Experimente, tem uma versão gratuita, é só você cadastrar seus dados e ele vai te pedir exatamente isso. Você vai lá em Meus Talhões e você registra uma data de plantio, um tipo de cultivar, a localização e ele vai dar a resposta do que o clima fez com o cultivar até o dia de hoje e dá uma olhada nas previsões dos próximos 10 dias para você acompanhar. Muito bem. Cristina Queiroz, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem tem mais, de olho nesse clima maluco aí pelo Brasil afora. Rio Grande do Sul, o pessoal está preocupado com a falta de chuva. No Paraná agora é o excesso de chuva. Lá para o Tocantins, você me adiantou já que também tem aí a preocupação com excesso de chuva na hora da colheita. Enfim, é o Brasil de olho no clima para saber que implicações isso vai ter para a produção no final das contas. Obrigado por enquanto, Cristina. Eu que agradeço. Um bom final de semana para todos vocês. Até semana que vem. Bom final de semana para você também. Muito bem, Cristina Queiroz, direto da Rural Tecnologia, comentando com a gente a situação do clima e a influência desse clima na produção.